coisa, tá vendo? Mas graças a Deus o polícia também tá morto. Em todo o país, o percentual de homicídios esclarecidos é de 10%. Já o índice de prisões de suspeitos de RPMs no estado de São Paulo é alto, chega a 80%. Neste ano foram 59 prisões. Quando a gente dá essa notícia, ó, acabamos de prender o autor aí do homicídio do teu parente, é um conforto anormal, né? Eles falam que esse é o segundo sepultamento do ente querido lá, porque é um conforto, né? De saber que esse crime não ficou em vão, não passou batido, né? Mas a perda de um policial é irreparável. É como se eu tivesse o meu inimigo, o Estado, e aquele representa o Estado. Então, todo representante do Estado... O corpo do operador de impressora José Carlos Pereira Júnior foi encontrado numa lagoa em Cajamar, região metropolitana de São Paulo. Desaparecido desde terça-feira. Ele foi sequestrado e assassinado ao parar para ajudar uma mulher que fingiu ter um problema no carro. O carcaç desaparecido já estava pronto. Fizemos vários cartazes com o nome dele, tudo, telefone, para ligar. Tem vários aqui. Mas a esperança de amigos e parentes de encontrar José Carlos Pereira Júnior, de 30 anos, acabou nesta quinta-feira, numa lagoa de Cajamar, região metropolitana de São Paulo. O amigo, o irmão. E agora eu estou a dor. O operador de impressora foi sequestrado na noite de terça-feira em Osasco, São Paulo. Ele caiu numa emboscada quando saía para trabalhar. O problema no carro foi feito refém de um homem e duas mulheres nas mãos dos criminosos. As três mulheres foram as O sonho dele era ser pai. E acontece uma coisa dessa. Mostra a foto dele. No Rio, a polícia procura os bandidos que cometeram uma série de sequestros relâmpago entre a madrugada de quarta e a manhã desta quinta-feira. Uma pessoa foi morta pelos criminosos. Foram horas de terror para as vítimas. Segundo a polícia, o primeiro sequestro foi em Honório Gurgel, na Zona Norte. 3 bandidos roubaram um carro e fizeram os passageiros reféns. De lá, seguiram até a Lagoa, bairro nobre da cidade, onde renderam mais vítimas. Decidiram então voltar para uma favela da Zona Norte, perto do bairro Ricardo de Albuquerque. Ali, o bando foi abordado por policiais militares. Houve troca de tiros. Foi exatamente neste trecho que, acuados pela polícia, os criminosos resolveram fugir a pé pela linha férrea. Eles ainda tentaram roubar um outro veículo, mas a motorista reagiu. Adriana Barros de Macedo, de 40 anos, acabou baleada e morreu no local. Os bandidos ainda não foram encontrados. Hoje você tem que andar provido de tudo, contra roubo de carro, sequestro, de tudo. Esse tipo de crime, que normalmente não é investigado pela divisão de sequestro, tem sido tão comum no Rio que policiais especializados entraram no circuito. Rapaz que não quer mostrar o rosto sofreu na pele a violência de um sequestro relâmpago. Foram 2 horas na mão de bandidos. Apanhei bastante, tomei muito tapa, um terror psicológico bem grande, que assim, não desejo que ninguém passe por isso. 12 pessoas foram presas nesta quinta-feira, suspeitas de ligação com o tráfico de drogas da máfia italiana. Celito Esteves. Piscina, churrasqueira, sala de jogos, carros de luxo, tudo pago com o dinheiro do tráfico. Esta foi a casa em Praia Grande, litoral paulista, que a Polícia Federal invadiu para desmantelar uma quadrilha que vendia cocaína para a Europa. O bando trazia a droga do Peru e da Bolívia por terra.
De Santos, a cocaína era levada para a região de Campinas. Quando os traficantes encontravam espaço em navios de carga, buscavam a droga e embarcavam o produto com a ajuda de funcionários do porto. O destino? Espanha, Portugal, Alemanha, Bélgica e principalmente Itália. Os maiores compradores são da máfia da região da Calábria. A operação da Polícia Federal no cerco aos traficantes começou há pouco mais de um ano, a partir de um pedido da polícia italiana, que investigando o tráfico lá, descobriu que boa parte das drogas que chegava aos portos europeus saía do Brasil. A polícia apreendeu 1.300 quilos de cocaína, além do equivalente a R$1.700.000. Os traficantes tiveram confiscados os bens avaliados em 3 milhões de reais. 10 homens foram presos no Brasil, um na Itália e uma mulher na Espanha, a responsável pelo pagamento da droga comprada pelos europeus. Apesar de ter nacionalidade brasileira, ela residia na Inglaterra e, prestes à deflagração da operação, ela mudou a sua base de atuação para a Espanha. Será enterrado hoje em Itapira, no interior de São Paulo, o corpo de Ideraldo Luiz Bellini, capitão do primeiro título mundial do Brasil na Copa de 58. Raçudo zagueiro do Vasco, São Paulo e Atlético Paranaense, Bellini eternizou no Mundial da Suécia o gesto de levantar a taça. Na semana passada, Bellini teve uma parada cardíaca e foi internado às pressas. Mas às 4h30 da tarde desta quinta-feira, o coração dele parou de bater de novo. Desta vez não houve o que fazer. O capitão da seleção campeã mundial em 58, na Suécia, morreu de falência de múltiplos órgãos aos 83 anos. O Bellini é um verdadeiro líder, um verdadeiro capitão, diplomata, pessoa que merece toda a consideração e respeito do nosso futebol. Os últimos meses, Bellini passou entre idas e vindas ao hospital. Sofria de Alzheimer e nos últimos 3 anos já não reconhecia nem mesmo os familiares. Bicampeão do mundo, foi em 58 que ele criou um gesto que ficou eterno e ultrapassou as fronteiras do futebol. Na comemoração, ergueu a taça Jules Rimet acima da cabeça. Daquele momento em diante, nunca mais um título em qualquer esporte foi comemorado de outra forma. A surpresa veio depois, quando ele explicou que não tinha intenção de criar um gesto emblemático, mas apenas ajudar os fotógrafos a obter a melhor imagem. Os fotógrafos baixinhos é que são culpados disso, né? Porque você imagina uma final de Copa, o número de fotógrafos que tinha na frente daquele palco que eles improvisavam na hora, né? O que pouca gente imagina é que erguer os braços naquela tarde não deve ter sido fácil. Durante a final, o zagueiro deslocou a clavícula. Volta e meia, ele é desloca. Deslocou, mas ele próprio já habituado, colocou a clavícula direita no lugar, na articulação e já está em ordem outra vez. Repare que nesta imagem dá para ver o momento exato da lesão. Não é à toa que ele era conhecido como um jogador raçudo. A liderança e a confiança que despertava nos companheiros o fizeram receber a braçadeira de capitão. Entra Bellini, alivia de cabeça, mandando o couro para a Garrincha. Paulista de Itapira, Bellini se destacou no Vasco. Em 9 anos conquistou diversos títulos e chegou à seleção brasileira. Também jogou no São Paulo e no Atlético Paranaense. Choram todos os jogadores, enxugam as lágrimas, enquanto Bellini pousa ao lado do presidente da FIFA, carregando a Copa Jules Rimet. Em frente ao Maracanã, uma homenagem a todos os campeões de 58. Mas o monumento ficou conhecido mesmo como Estátua do Bellini. Um reconhecimento que não está na placa, veio do povo. Está na Bíblia que viemos do pó e ao pó voltaremos. Eu diria que o capitão é de pedra e de pedra ficará. SBT Rio Manhãs.
Oferecimento Supermercados Unidos. Contadas no Carnaval por você. Exclusivo, nosso cinegrafista registrou o momento em que o comandante da UPP de Manguinhos é socorrido. Ele tinha acabado de ser baleado. As imagens também mostram um intenso tiroteio na região dita pacificada. Policiais se refugiaram como puderam, depois que a sede da unidade de polícia pacificadora da comunidade do Mandela foi incendiada. São cenas de guerra que você acompanha, moradores com medo e também PMs acuados. Outras favelas com UPPs na zona norte do Rio também foram alvo de ataques de bandidos. No complexo do Lins, um ônibus foi incendiado e o governo do Rio decide, enfim, pedir ajuda. A Mônica Chagas tem as informações. Mônica. Bom dia, Eliane. O governador do Rio e secretário de Segurança já embarcaram para Brasília para conversar com a presidente Dilma Rousseff agora de manhã. Eles vão pedir apoio das forças federais, Eliane. E veja ainda, coronel da PM é condenado pela morte da juíza Patrícia Acioli. Os jurados entenderam que Cláudio Oliveira foi o mandante do crime e a pena foi severa. Daqui a pouco os detalhes desse julgamento que só terminou de madrugada. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 21 de março. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. Cenas de guerra. Criminosos atearam fogo em containers da unidade de polícia pacificadora de Manguinhos. O comandante da UPP chegou a ser baleado durante intenso tiroteio com traficantes. O repórter Rafael Paiva acompanhou. Policiais encurralados em meio ao fogo cruzado. Barricadas com entulho e fogo bloquearam a avenida em Manguinhos, na Zona Norte. Antes da pacificação, a área era conhecida como Faixa de Gaza, pelos intensos tiroteios entre traficantes rivais. Briga aí. Os PMs tentavam se proteger. Essas imagens obtidas com exclusividade mostram o momento em que o comandante da UPP, Gabriel de Toledo, foi baleado na perna. Em um resgate tenso, um PM atira para o alto, enquanto o policial ferido é colocado na viatura e levado para o hospital onde foi medicado e está em observação. Tira o capitão! A base da UPP de Manguinhos foi totalmente incendiada e, além deste ataque, outras comunidades estão sendo alvos dos traficantes. Na Zona Norte também houve tiroteio no complexo de favelas do Lins. Todas as UPPs estão em estado de alerta e o BOP está reforçando o policiamento em pelo menos 4 comunidades. Os ataques às UPPs são uma tentativa dos criminosos de enfraquecer a política vitoriosa da pacificação, que retomou territórios historicamente ocupados por bandidos. Um morador se arrisca ao voltar para casa no meio do confronto. Desesperado, um policial chega a gritar com ele. Até uma mulher carregando uma criança pelas mãos buscou abrigo no local mais próximo. A confusão em Manguinhos teria começado por volta das 4h30 da tarde, quando o batalhão de choque da Polícia Militar impediu uma invasão a um prédio desativado do governo que fica ao lado da biblioteca da comunidade. Assim que o choque deixou o local, moradores cercaram os PMs da UPP, como mostram essas imagens. O governador Sérgio Cabral vai solicitar à presidência da República apoio das forças federais para conter os ataques em áreas pacificadas do Rio. Ele anunciou a decisão depois de se reunir por mais de 2 horas com o gabinete de crise, convocado em caráter de urgência no final da noite passada. A tentativa de fragilizar essa política, seja com incidentes provocados, seja com ataques a policiais militares, é uma evidência do enfraquecimento do tráfico e do desespero do tráfico e da tentativa de inibir as forças de segurança. Nessa hora, nós não temos nenhum constrangimento, como já não tivemos no passado, de solicitar o apoio de forças federais para nos apoiar nesse momento que o Rio de Janeiro necessita continuar avançando. Certamente era preciso que se fizesse isso diante da cena de caos
as imagens dos policiais acuados. Nós fizemos esse registro exclusivo, o cinegrafista estava lá e mostrou como os PMs numa área de conflito, é uma guerra deflagrada ali numa comunidade dita pacificada. Eu me recordo algum tempo atrás que aí era a faixa de Gaza, agora me parece que voltou, né? Avenida Leopoldo Bulhões, olha só, o tiro comendo solto. E o que eu conversei inclusive com o cinegrafista que fez essas imagens, o que ele me disse é o seguinte, que ali os traficantes atiraram primeiro e a polícia revidou. São essas cenas que agora a gente mostra para vocês com exclusividade, numa localidade onde inclusive o Papa Francisco esteve lá no ano passado, né? Ele entrou e havia uma força de segurança muito forte, um reforço no policiamento daquele conjunto de favelas que hoje nós vimos assim pegar fogo, como você acompanha agora, viatura sendo atacada, base da UPP, o container completamente incendiado. Por isso eu vou agora ao vivo com a repórter Mônica Chagas, que está lá, continua acompanhando o desdobramento dessas ações. Quero saber dela, bom dia, Mônica, se há um reforço agora de manhã nesse policiamento, tem muita PM aí, a tropa toda foi acionada, não é isso? Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Tem muito policial aqui na rua. Um helicóptero sobrevoa a todo momento. Um helicóptero da Polícia Militar sobrevoa baixo aqui, todo momento aqui em Manguinhos. Os policiais estão aqui onde a UPP foi atacada. Pela manhã eles ficaram aqui a noite toda, na verdade. Olha um helicóptero, Eliane, que a gente falou agora. Sobrevoa a todo momento aqui a região. Aqui nesse local onde a UPP ficava, né, que foi atacada, olha como ficou. Postes derrubados, moradores estão sem luz, a Light está no local agora tentando restabelecer a energia, mas os policiais passaram a noite toda aqui tentando arrumar, né, tirar tudo o que aconteceu aqui da situação. Muito, o cenário aqui assim de destruição, Liane. Os policiais estão aqui atentos, muita gente na rua, os moradores passaram a noite em claro, né, eles não dormiram, muita gente na rua agora, são 7 e pouco da manhã e assim muita gente, a gente vê aqui os moradores que ficaram aqui assustados com toda essa situação, eles não sabem o que vai acontecer, a polícia está aqui, como a gente vê, muito policial. Nessa hora, né, não tem nem o que fazer, é se proteger, tentar escapar dos tiros, porque eles partem de todos os lados. Você tenta entrar para dentro de casa, uma bala pode atingir a sua residência. Se você sai para a rua também, fica no meio do fogo cruzado, fica difícil. Realmente é preciso, agora é um momento de se resguardar. Está aqui comigo também hoje o nosso comentarista de segurança, delegado Carlos Augusto Nogueira. Pode entrar, por favor, delegado, para a gente comentar essas imagens. Cenas lamentáveis que voltam a acontecer, a gente vê novamente. E o secretário de Segurança Pública já disse que essa ordem partiu de presídios, não é? É verdade. Algumas medidas já estão sendo tomadas, Liane. E a principal medida é essa da obtenção da informação. O secretário agora mudou de ideia e está colocando alguns policiais antigos para trabalhar com policiais novos. O policial antigo é o detentor da informação. É aquele que sabe chegar numa comunidade e sabe cooptar informantes. Eles não estão tendo isso. Os policiais novos não estão sabendo fazer isso. E o informante na comunidade é como se fosse uma praga numa plantação. Ele vai dando o traficante, vai dizendo que o traficante dorme. Então, essa mescla é muito importante, até porque ele sabe progredir numa situação de risco, como é o caso de Manguinhos. Ali as viaturas ficavam paradas, assim, estacionadas, e nós ficávamos embaixo dos carros, Juliano, trocando tiros. Ali é difícil a progressão, ali, principalmente à noite, onde o helicóptero não tem muito acesso. E o bandido conhece bem aquele território, talvez mais até do que os policiais que estão ali há pouco tempo, desde que houve a pacificação. Então o bandido conhece cada viela, sabe por onde atacar, de cima, de baixo. Os ataques são à noite. Por quê? Porque o helicóptero tem uma visão pouco mensurada, os bandidos conhecem melhor a comunidade do que os policiais. Enfim, é uma coisa que tem que primordialmente usar a inteligência da polícia. Agora, a Mônica continua acompanhando com a gente aí, não há mais a UPP ali no Mandela, então, a gente viu agora há pouco nas imagens, só para mostrar, por favor, o cinegrafista que estiver com você aí, Mônica, a gente vê que... É o Pedro Mota, não é isso? A gente vê que a área ficou completamente queimada, né? Não tem mais nada queimada. Aí. A gente vê aqui os fios também, Liane, olha só como é que ficou. Por isso que a comunidade está sem luz, né? Ali, mostra ali também, Pedro Mota, ali o prédio.
Olha como é que está também tomado ali a fumaça, né, que pegou ali, mostrando que pegou fogo aqui, a situação, está tudo queimado aqui, Liane. A gente vê aqui os policiais, né, também com rosto, com fuligem. Então, assim, a eles situação estão aqui... virados, né, Mônica? É difícil Estão virados. agora a situação. A noite toda eles permaneceram aqui, a noite toda. Eles estavam até há pouco tempo, quando a gente chegou, o container estava aqui, eles estavam retirando, né, o que sobrou do container, né? Então tá tudo queimado aqui, essa pracinha onde fica o container aqui do Mandela, Liane. Muito triste, a gente vê, né, uma base da UPP, não é só uma base, não é só um container. Ela significa o Estado, né, que representa a força policial, que representa o governo ali dentro da favela. Quando você retira aquilo ali, é como dizer, olha, ficou à mercê dos bandidos, né? Agora, eu acredito, peço até a sua opinião a respeito, o delegado, porque demorou para se chamar as forças de segurança. Agora o governador Sérgio Cabral, o secretário, vão fazer essa reunião em Brasília, pediu o apoio das forças nacionais, mas se demorou, talvez porque se pensasse que chamando um apoio das tropas federais ia enfraquecer a Polícia do Estado? Não, acho que é protocolo. Eu acho que nós temos que tentar usar o que nós temos e, na falta de alguma coisa, ou com o apoio de alguma coisa, chamar as forças federais. E esse pedido tem que ser feito a presidente, não é pedir a um general, não é esse pedido tem que ser feito a presidente da República, que aciona as Forças Armadas. Agora, aquele negócio daqueles ônibus queimados, fio de alta tensão queimado, aquilo dali é chamada tática do terror, tá? Isso aí é para jogar a comunidade contra a polícia. A comunidade pensa assim, tá vendo? A polícia deveria mais era sair daqui mesmo, porque agora a gente fica sem luz, fica sem tudo, esse negócio de ocupação não serve para nada. Então isso aí é tentar jogar a comunidade contra a polícia, Leandro. E nós temos uma outra reportagem também que mostra a situação no complexo do Lins, onde também houve ataque. Um ônibus foi incendiado e os moradores sofreram prejuízos. Traficantes ordenaram toque de recolher. E a Cláudia Ramos esteve lá e mostra o que aconteceu. O policiamento foi reforçado em vários pontos da Zona Norte. São 11h15 da noite, o clima ainda é de muita tensão aqui no Morro dos Macacos. Mais cedo, 2 equipes do BOP subiram, não houve troca de tiros nessa chegada e aqui uma das entradas está tomada pela polícia. Os moradores que chegam estão muito apreensivos, não sabem o que exatamente está acontecendo, o que eles vão encontrar lá em cima. Aí tem que subir, né? Fora aqui em cima, né? No Lins de Vasconcelos, uma das subidas do conjunto de favelas ficou assim, cheia de policiais. Imagens feitas por uma moradora com um celular mostram um ônibus em chamas nesta rua. Olha só, a casa da minha tia toda com o vidro estourado. O fogo atingiu a rede elétrica. Esta rua onde tudo aconteceu, a Maranhão, fica bem no pé do morro, boca do mato. E do ônibus aqui a gente vê, só sobrou a carcaça. E há também muitos fios, olha, soltos aqui, energizados ainda, porque a luz não foi cortada, é um grande perigo. O morador que teve o carro atingido pelas chamas desabafou. Como é que eu faço, né, para repor esse prejuízo? Porque a gente tem umas coisas com dificuldade e tal, aí na hora dessa é difícil. Em depoimento à polícia, o motorista do ônibus que faz a linha 232 Lins Praça 15 diz que levava 6 passageiros quando foi parado por 8 homens com galões de gasolina. 4 deles pareciam menores de idade. Eles ordenaram que todos descessem e colocaram fogo. Ninguém foi preso. Essas ordens partiram de quem? Agora é preciso que se investigue isso, porque foi um ataque coordenado a várias favelas pacificadas, ditas, né, com UPPs, ditas pacificadas, mas o que a gente vê é que a violência retomou o território, está completamente com traficantes infiltrados, com traficantes ali que estão tentando tirar o controle da polícia. E fica difícil essa retomada, fica difícil agora reocupar esses locais, né? Qual a estratégia da polícia, na sua opinião? A polícia não deixou de ocupar. A polícia está tendo desavenças com traficantes que querem a retomada do território. Agora, essas ordens, Liane, vêm principalmente dos presídios, onde traficantes ainda exercem o seu poder nas comunidades ocupadas. É uma tentativa de desestabilizar esse processo de pacificação que ainda não se findou. O processo ainda está em andamento. Agora, repare que no momento do tiroteio, em que o
policial é conduzido pelos colegas, né, para ser colocado na viatura, é um policial ao lado da tiro pro alto. Não sei se você reparou, ele começa Essas imagens, se a gente puder voltar nelas, são imagens que foram feitas com exclusividade aqui pelo SBT no Complexo de Manguinhos e mostram justamente o momento do resgate do comandante que estava lá também trocando tiros junto com outra equipe. A gente vê a situação deles, olha, todos ali acuados, tiveram que se abaixar porque era muito tiro em cima deles. Isso, aí ele dá o tiro para o colega, o repreendendo, ó. O colega está repreendendo, porque ele atirando para o alto daquela forma, Liane, ele está identificando onde os policiais estão, porque a arma sai uma labareda de fogo à medida que você dá o tiro. Ele está identificando a localização dos policiais e é um tiro que não serve para nada, porque é um tiro para o alto e depois vai descer. Esse tiro vai descer e vai, de repente, atingir uma residência, atingir alguém, atingir um morador, enfim. Então é um tiro que não serve para nada. Então, é um desespero também exatamente, porque é jovem. Na hora você está sendo porque é jovem, acuado. Exatamente. Está ali, né, numa situação de intenso conflito, cercado por bandidos, exatamente. Talvez até em minoria, não se sabe, porque você não tem a noção de quantos bandidos estão atrás de você. Então, é compreensível até. Agora, os policiais ali, eu quero parabenizar aos que estavam nessa equipe. A todo momento, o cinegrafista que acompanhava disse que eles tentavam, apesar do confronto intenso, proteger o nosso câmera. Eles pediam, olha, se abaixa, chegue ali, chegue para lá. Então, pena que os moradores ficam nessa situação, né? Tentando correr ali do tiroteio. Aí a gente entende que tem tanta vítima de bala perdida, tanta vítima inocente que acaba morta e ferida nesses confrontos. Obrigada, doutor Carlos, por essas informações. E o tenente-coronel Cláudio Oliveira, ex-comandante do batalhão de São Gonçalo, foi condenado pelo assassinato da juíza Patrícia Scioli. O julgamento terminou de madrugada. Vamos ver. A sentença saiu às 3h30 da manhã, após 15 horas de julgamento. Os jurados consideraram o tenente-coronel Cláudio Oliveira culpado de homicídio e formação de quadrilha armada. A juíza fixou a pena em 36 anos de prisão, a máxima possível. Decorrente de ter o réu instigado terceiros sujeitos à sua autoridade a realizarem a empreitada criminosa, venha a elevá-lo ao patamar legal máximo de 30 anos de reclusão. Para a família, a justiça foi feita. A família finalmente foi feita justiça. A repórter Melissa Munhoz acompanhou o julgamento. O coronel Cláudio Oliveira sentou no banco dos réus mais magro e algemado. A defesa chegou a apelar para que as algemas fossem retiradas, mas o Ministério Público negou o pedido, já que no último julgamento houve briga no plenário, quando o cinegrafista do SBT, Elcir Trivela, foi agredido com um soco pelo pai do tenente Benítez. Só depois que a promotoria constatou o forte esquema de segurança, com 18 policiais militares e federais, além da escolta estadual do MP, o promotor permitiu que as mãos do acusado ficassem livres. O advogado do réu, Manuel Soares, pediu ainda o adiamento do julgamento, que também foi negado pela juíza Neares dos Santos Arce. Antes da sessão, ele comentou a tese de defesa. O coronel não esteve presente no palco dos acontecimentos, não mandou que ninguém procedesse ao assassinato da juíza e, por isso, eu espero a absolvição. A gente tem bastante prova, temos até mais elementos probatórios contra o coronel, contra alguns réus que foram condenados, um, inclusive, que estava preso no momento do crime, mas acreditamos que, por coerência, o júri de Niterói vai manter a tradição e vai condenar o coronel Cláudio nos crimes imputados a ele. 11 policiais militares foram acusados pelo assassinato e 6 já foram condenados. O ex-marido, a mãe e a irmã da juíza chegaram cedo ao fórum. O do coronel e do Benítez, que já aconteceu, eram julgamentos que a família estava mais ansiosa, porque a gente sabe que se os mandantes não forem presos, a impunidade continua. A gente tem 2 delações premiadas, né, que narram a relação do coronel Cláudio com esse crime. O processo está muito bem instruído e a gente tem muita tranquilidade da participação do coronel. O coronel Cláudio está preso no Presídio Federal em Rondônia há 2 anos e responde por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe e formação de quadrilha. Então, só organizando as ideias aqui, a pena foi a seguinte: 30 anos
por homicídio e mais 6 por formação de quadrilha. Aconteceu lá no Tribunal do Júri de Niterói. Esse julgamento que varou a madrugada só terminou por volta de 3h30 da manhã. E então o coronel pegou a mesma pena, exatamente 36 anos, assim como o tenente Benítez. Os dois vão ficar presos, então vão permanecer, já estavam desde o crime detidos, e agora é que se cumpra realmente a justiça, né? Que seja feita, porque é um alívio para a família depois de tanto tempo aguardando que os principais responsáveis, que aqueles que realmente foram os mandantes do crime, pudessem ficar atrás das grades. Agora, o que é preciso saber é se eles vão ser desligados da corporação, porque por enquanto continuam recebendo os salários. Vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu volto com outras informações a respeito do Complexo de Manguinhos e de outras favelas da cidade que foram atacadas ontem à noite. É já já. Você já parou para pensar o que mudou na sua vida nos últimos anos? O Ronaldo é garçom, trabalha no centro e mora em Nova Iguaçu. Com bilhete único, a passagem agora cabe no bolso. A Cris abriu um albergue e recebe turistas do mundo todo. Antes da UPP ela tinha medo, agora ela tem planos e isso muda tudo. A vida da Gabriela e dos vizinhos no Jardim Catarina mudou da lama para o asfalto. O bairro novo chegou para eles também. Pro Jaime mudou na madrugada em que ele entrou na UPA depois de um tombo e saiu de lá para uma vida nova. Mudou muito para a família da Maria, que antes vivia em área de risco e hoje ganhou um lar. Nos últimos anos, o Rio começou a mudar de verdade. Onde não havia esperança, agora existe futuro. O governo do Rio de Janeiro tem feito mais por quem sempre teve menos. Essa é a maior mudança de todas. Não é um ou outro produto. Na Ricardo Eletro tá tudo em promoção. Cozinha com balcão ou mesa e cadeiras cromadas Carraro tá na promoção. 199, só 199. É nesta sexta e sábado. Ricardo Eletro. Dolly Guaraná, Dolly, o melhor. Dolly Guaraná, o sabor brasileiro. Dolly Guaraná, Dolly. Qualidade aprovada. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly Guaraná, Dolly Guaraná. Dolly, 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 Dolly. Quer deixar sua família segura e ainda concorrer a prêmios em dinheiro todo mês? Então faça um seguro amparo da Caixa, que te proporciona uma assistência funeral completa se caso você vier a faltar. Você paga apenas uma vez por ano e concorre todos os meses a prêmios de até 60 mil reais. E tem vários planos para você escolher o que melhor cabe no seu bolso. Vá até uma lotérica e faça o seu seguro amparo da Caixa. Você cuida da sua família naquelas horas mais difíceis e já concorre a prêmios de 20 mil, 40 mil ou 60 mil reais todo mês. Seguro amparo, porque amanhã a gente nunca sabe. Já voltamos com o SBT Rio Manhã. Agora são 7h22. E um traficante menor de idade acabou provocando a morte de 2 crianças ao disparar acidentalmente a pistola que usava. Quem conta essa história é a Aline Grupilo. Segundo a polícia, o menor de 17 anos confessou que limpava uma arma quando ela disparou. Ele seria traficante da localidade conhecida como Largo da Santinha, na favela de Antares. O tiro matou um menino de 12 anos. Ao perceber o que havia acontecido, o irmão dele, de 14, sofreu um mal súbito. Chegou a ser levado ao hospital, mas também não resistiu. O jovem que atirou seria levado ao Tribunal do Tráfico, não fosse a ação dos policiais militares do Batalhão de Santa Cruz. Ao entrarem na favela, os PMs foram recebidos a tiros. O blindado foi chamado e o jovem acabou apreendido depois de um intenso tiroteio. O rapaz foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele vai responder pelo crime análogo ao homicídio. Gente, se o Rio de Janeiro não vive em guerra, então o que é? Agora, um traficante menor de idade acabou matando 2 crianças, né? Porque o irmãozinho do menor também sofreu um ataque cardíaco. Olha a situação dessa família dilacerada agora, com os 2 filhos mortos, numa guerra sem fim pela Zona Oeste, pela Zona Norte do Rio. É uma situação que eu, sinceramente, não vejo muita luz no fim do túnel. Não sei como deve agir a Secretaria de Segurança Pública diante de tudo isso, né? Desses traficantes
que não têm medo mais da polícia, que atacam, que partem para cima. E só resta o policial ir ali depois, no final das contas, fazer a prisão, a apreensão, tentar recolher uma ou outra arma, porque a verdade é que está muito acima de tudo isso a questão do tráfico de drogas, como é que chegam esses entorpecentes aqui, como é que chegam essas armas ao nosso país e vão parar nas mãos de bandidos e de menores de idade. E cães atacaram crianças e mataram uma delas. Gente, essa história, olha, doeu o coração. A menininha que foi morta há 2 anos, foi morta pelo próprio cão, pelos próprios cães da família, né? Vários cães ali no Caxambi. E as irmãs estavam sozinhas quando os cachorros entraram em casa. Quem conta é o Daniel Penafirme. O incidente aconteceu numa casa que fica nesta vila, na Rua Honório, no Caxambi. Os vizinhos ficaram traumatizados. Choque, entristece, pô. A gente tem filho, a gente tem netos, né, pô. A gente fica meio traumatizado, né? A gente sabe que pensa que vai acontecer sempre com os outros. Nunca vai acontecer com a gente, né, do lado. Né? As meninas Giovana, de 9 anos, Carol, de 2 e Luísa, de apenas 1 ano de idade, estavam sozinhas na residência quando tudo aconteceu. O pai delas havia ido buscar a mãe no ponto de ônibus de uma praça que fica próxima aqui da residência. Foi neste momento que elas foram atacadas pelos cães. Carol, de apenas 2 anos, que brincava com a irmã mais velha na piscina que fica no quintal da residência, não resistiu aos ferimentos e morreu. Giovana, de 9 anos, também foi atacada, mas foi salva por este vizinho que ouviu os gritos. Ela sofreu ferimentos nas pernas e está internada no Hospital Salgado Filho. Pulei o portão, cheguei lá embaixo, a garota já... Eu peguei a garota do braço da mãe, né? Botei ela dentro do carro. Eles saíram desesperados. Aí eu escutei outra gritaria. Aí a segunda garota estava sendo atacada. Do 2º andar de uma casa próxima, é possível ver o quintal onde as crianças foram atacadas. A casa foi fechada depois do incidente e, temendo represálias de vizinhos, os pais deixaram o local. Não existe já pedindo deixar uma criança dentro de casa comprar um pão na padaria, muito menos para ir buscar a mulher no ponto de ônibus. Mas os cães ficaram. É possível ver que os animais estão magros. Segundo o avô das crianças, tudo não passou de uma fatalidade. Minha nora foi assaltada aqui essa semana e essa parte da Praça Manete está muito violenta, segundo informações. Ele falou, pai, foi questão de 5 minutos. Eu tive que buscar minha mulher para não ser assaltada de novo. Lá, eu posso mostrar, tem sacos de ração com o bicho. Entendeu? Eles não passam fome, coisa nenhuma, não. Isso é uma fatalidade. Meu filho não é um assassino. Olha, quem sou eu para julgar essa família que já está sofrendo tanto agora? Os vizinhos ficam inconformados porque, segundo eles, as crianças foram deixadas sozinhas em casa. Agora, o pai disse que foi questão de poucos minutos só para pegar a mulher no ponto de ônibus, porque quem conhece essa região ali, o Caxambi, também é um pouco escura, tem a questão da insegurança, o medo de assaltos. E aí se compreende até, não estou dizendo que isso é certo, porque logicamente uma criança de 2 anos, uma de 1 aninho e uma de 9, a de 9 não pode tomar conta sozinha das menores. Agora, se compreende diante da situação da família, que talvez foi aquela fração de segundo, olha, eu vou ali rapidinho, fica tomando conta que eu já volto. E aí, nesses momentos que acontecem as fatalidades. Agora, vai se avaliar se houve ou não o abandono de incapaz, a justiça é quem vai considerar. E a pior perda para a família é realmente a morte dessa menininha, né? Nesses casos, existe até na nossa legislação a possibilidade de perdão judicial, ou seja, que a família não seja mais punida do que já está sendo com a morte dessa criança. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Carol, de 2 anos, e a Giovana, de 9, deram entrada no Hospital Salgado Filho, no Meier. A assessoria de imprensa da unidade informou que a Carol já chegou sem vida. Já a Giovana teve ferimentos nas pernas e foi liberada ontem mesmo. Eu vou para mais um intervalo, daqui a pouquinho eu volto com outras notícias direto do estúdio do SBT Rio Manhã. Não é um ou outro produto. Na Ricardo Eletro tá tudo em promoção. Guarda-roupas 12 portas gigante ou conjunto box casal Ortobon Molas Bonel tá na promoção. 389 em 10 sem juros. É nesta sexta e sábado. Ricardo Eletro. Tchau. Fernandinha Souza. Oi. Meu sonho era te conhecer. Jura? Mas você deve ter outros sonhos também, né? Um carrão pra te levar pra passear comigo. Então faz um super escape. Tem casa, carro, moto, viagem, 20 mil reais. 1 milhão todo mês. Nossa. Bom, né? Então, não vai querer tirar foto comigo, não? Fê, não vai rolar. Preciso comprar meu super escape. Que isso, hein, super escape? Fazendo mais sucesso do que eu? Super escape é da Caixa.
Qualidade aprovada. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Qualidade aprovada. Olha, hoje nós estamos num clima tão pesado aqui no jornal que eu trago para você, fim de semana, sexta-feira, uma dica cultural. Esculturas gigantes e hiperrealistas invadiram a cidade. É a exposição do artista plástico australiano Ron Mueck. Espero ter falado o nome dele corretamente. Ele está em cartaz no Museu de Arte Moderna no Flamengo. A Branca Salgueiro foi até lá conferir de perto. Na expressão do olhar, a possibilidade de milhares de histórias. Tem um suspense em torno disso, e aí exatamente para deixar essas histórias o mais abertas possível, porque para cada um cria a sua, cada um cria a sua fantasia, e a partir, claro, de uma expressão que está ali. Cada um com a sua imaginação. Exatamente, e com sua própria história e vivência, sobretudo, né? A imaginação vem sempre da sua experiência de vida e daquilo que você projeta para ela. Então, cada um vai projetar a sua em cima da obra. As esculturas de Ron Mueck causam impacto exatamente pela dose de realidade que deixam em evidência cada detalhe do corpo humano. Se não fosse o tamanho dessa obra aqui, a sensação para quem chega assim tão perto seria a de que esse casal só falta falar. Realmente parece de verdade. A realidade, a pele, a questão das veias. A exposição, que já passou por Paris e Buenos Aires, vai ficar até junho no Museu de Arte Moderna, no Flamengo. A expectativa é de que cerca de 250 mil pessoas passem para apreciar as obras do artista australiano. A gente fica assim, todo mundo já tinha visto pela internet, mas ver ao vivo é alucinante. Nos detalhes das 9 obras, uma única preocupação: a perfeição. É um detalhismo absurdo. Ele, por exemplo, ele penteia esses cabelos, você não tem noção. Ou ele não veio para montagem, mas o assistente dele de ateliê que veio para montagem, ele penteia, fotografa e manda para a Inglaterra para ver se está bom o penteado. Olha onde é que chega a obsessão pela perfeição. Para quem já se adiantou e veio conferir o primeiro dia da mostra, a reação é uma só. É impressionante. É sensacional. É perfeita. É muito bacana mesmo. Gente, eu fico por aqui. Um ótimo dia para vocês e um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Horas mais 32 minutos.